Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 5. O bibliotecário Beng Gu dá as boas-vindas a todos. O menino de nome Beng recebe a todos. O povo fica confuso e até aparece uma pessoa que estava tomando banho e foi pega no teleporte. O Beng, vendo isso, já cobre a pessoa com um livro, e o prota agradece por isso. Nossa Best Waifu pergunta quem é ele e que lugar é esse que eles estão. O Beng responde que ele é só um figurante que gerencia essa biblioteca um pouco maior que o normal. E comparado a ela, ele é só uma existência quase que insignificante, então é para tratar ele como se ele não tivesse importância. Uma biblioteca um pouco maior do que o normal. Nos é mostrado a biblioteca gigantesca. Vendo isso, o prota fala para eles chamarem isso de mundo das bibliotecas. O Beng nota o prota e percebe que ele é o rei da morte. E ele fala que para ele, todos eles são como heróis de histórias épicas. Para dar um exemplo, ele invoca livros, e diz que ler livros é o hobby dele, mas os livros reunidos na biblioteca dele não são, de forma alguma, escrituras comuns. Ele diz que esses são livros que contam a história sobre os mundos onde a torre foi construída. O Beng fala que eles devem estar se perguntando por que, entre tantos guerreiros, eles foram escolhidos. Ele diz que o motivo é porque no mundo deles, eles são os únicos que possuem um nome, e as 302 pessoas reunidas ali, são todos guerreiros que carregam um título. Nossa Best Waifu pergunta se ele quer dizer que eles serão os únicos a atacarem a torre, mas o Beng fala para eles não se preocuparem, já que eles fizeram os outros andares só com 3 pessoas. O prota fala pro bibliotecário que as pessoas que estão assistindo este vídeo devem deixar o like nele e se inscreverem no canal. O prota manda ele falar logo. E ele sabe que o bibliotecário está animado por encontrar pessoas, mas eles querem continuar escalando a torre o quanto antes. O Beng entende, entretanto, ele não é bom em explicar as coisas com palavras. Com isso ele começar a procurar livros. Ele encontra um livro, abre ele e avisa que isso é só uma prévia do que está por vir, então não é para eles ficarem surpresos. Nos é mostrado uma cidade, e Beng e os outros aparecem. O Beng fala que ele é um bibliotecário, mas os arquivos em sua biblioteca não são livros ou romances comuns. O padrão dela é um pouco maior do que o normal. Ele explica que a grande biblioteca de todas as coisas, como o nome diz, é uma biblioteca que contém registros de vários mundos. Ele fala que os livros recebem vários nomes. Alguns os chamam de histórias épicas, outros chamam de crônicas. Porém, há ainda outra expressão que ele prefere chamar, a Apocalipse. Mostra uma chuva de meteoros caindo e o Beng fala que o apocalipse deles ainda está em serialização. Depois de um longo prólogo, pode-se dizer que é aqui que a diversão da leitura começa. Mas ele fala que nem todos os apocalipse em serialização são como o mundo deles. Os meteoros caem e destrói tudo. Em meio às explosões, o Beng fala que ainda há alguns apocalipses que foram cancelados. E esse não é o único mundo. Ele fala que existem vários outros mundos. E se a causa do cancelamento daquele mundo que ele mostrou foram pedras, ele transfere todos para um lugar cheio de água. E fala que a causa do cancelamento desse mundo foi água. Mostra um prédio destruído pela água. Ele transfere eles para outro mundo com um vulcão. E fala que os personagens desse apocalipse estavam vivos como eles. Porém, antes de chegarem a um final apropriado, tudo acabou por motivos injustos. Ele fecha um livro e todos voltam passando mal. O espírito fala que não tem motivos para eles ficarem vomitando. Ele já viu coisa muito pior. O Beng se aproxima e fala que dará missões a eles. Eles devem escolher 8 séries entre os apocalipses cancelados. E ele quer que eles terminem de ler o Apocalipse que foi cancelado. Eles devem entrar nos 8 livros do Apocalipse, e terão que salvar os Apocalipse da crise do cancelamento. E aparece para todos. Missão: reconstruir o mundo. Volume 1. Dificuldade: a ser definida. Objetivo: como existem incontáveis mundos, existem também incontáveis destruições. A constelação Bibliotecário Beng descreve isso como uma serialização cancelada. O bibliotecário Beng quer que os mundos que foram cancelados por motivos injustos tenham a chance de continuar em suas histórias novamente. Primeiro, escolha um dos apocalipses cancelados. Se você conseguir salvar o mundo, ele será registrado como o 22º andar. Entretanto, se a missão falhar, o 22º andar não será aberto.
Enquanto o povo tá vomitando, o Beng fala para eles limparem seus vômitos, e ele chama marca-páginas. Ele explica que esses são os marca-páginas serviçais, e eles cuidarão de todos até que tenham concluído o 30º andar. Nossa Best Waifu pergunta se eles são monstros. O Beng responde que se ela quiser pensar assim pode. Ele explica que eles nunca devem tocar em nenhum livro sem a permissão dele. Todos os livros são frutos do esforço dele. De repente um homem manda o Beng ir à merda e fala que o Beng deve ser o boss final dali. O homem chama todo mundo para matar o Beng e chegarem ao 30º andar. O homem fala que se até o Prota venceu o 20º andar sozinho, então todos eles juntos podem derrotar esse garotinho de merda. O homem também dispara contra os líderes de guilda falando que eles monopolizaram tudo a partir do 11º andar. Nossa Best Waifu já fica brava e tenta retrucar, mas o Prota pega no braço dela e fala para ela relaxar. Ela pergunta o porquê deve relaxar, e o Prota revela que tudo está sendo transmitido ao vivo. No pensamento do Prota, ele explica que em sua vida passada ele também assistiu o ataque ao 30º andar. O Prota fala para ela que eles estão transmitindo tudo via hologramas, e aquela constelação disse que eles não são nada mais que personagens. Então é claro que existem espectadores assistindo esses personagens. Caso ela age de forma ruim ali, isso ficará na memória de todos para sempre. Ela entende e diz que na verdade, a coisa mais importante ali é como eles concluirão esse estágio. De repente aparece uma mensagem para o Prota. Bem-vindo, Rei da Morte. A recompensa pela conclusão do 20º andar será dada. A recompensa pelo estágio normal. A bênção da deusa da beleza está caindo sobre você. Você consegue observar a aprovação dos personagens do 21º ao 30º andar. A recompensa pelo estágio oculto. A bênção da deusa da vitalidade está caindo sobre você. Você consegue observar a mente dos personagens do 21º ao 30º andar. Com isso Prota resolve testar e olha a janela de personagem da Best Waifu. Gênero favorito. Romance, gênero detestado, história, personagem favorito, príncipe no cavalo branco, jovem rapaz, lobisomem, homem radiante, personagem detestado, psicopata, soldado, político, protagonista feminina incompetente. Tramas favoritas, vingança, sacrifício por um bem maior, tramas indesejadas, esquecimento, traição, ilusão da protagonista feminina. Pensamento: se tudo o que estamos fazendo está sendo transmitido para toda a Babylon, teremos que agir como figuras nobres no futuro. Concluir o estágio é um objetivo secundário. A tática mais sabia na verdade é... Nossa Best Waifu vira e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mostra o Prota chocado e ele responde que não foi nada. Enquanto isso o espírito tá morrendo de rir no fundo. O espírito de rir por ver que ela quer um príncipe no cavalo branco nessa idade, e manda o Prota arrumar um cavalo branco e montar nele, mas o Prota abre a janela de personagem do espírito. Gênero favorito: artes marciais. Gênero detestado: tudo exceto artes marciais. Personagem favorito: machão, rival, mãe. Personagem detestado: caras fracos, incompetentes. Tramas favoritas: vitória, cachaça. Tramas indesejadas: derrota, batata doce. Pensamento: merda, não me diga que isso também funciona em mim. O Prota pergunta para ele o que significa essa mãe. O espírito manda ele desligar isso senão ele vai matar ele, mas o Prota fala que é melhor ele ficar sem conversa mole até o 30º andar, e é melhor ele curvar a cara a ele, caso contrário, ele vai abrir a janela de personagem de novo. A cena vai pro homem que estava xingando o Beng junto de outras pessoas prestes a atacar o Beng. O Santo da Espada aparece e pergunta para ele se eles já se esqueceram que aquela constelação só mostrou a eles mundos que estavam perecendo. Se ele quisesse, essa constelação poderia ter só jogado eles em mundos em destruição. Mesmo vendo tudo isso, o Santo pergunta se eles ainda querem lutar. Eles ficam pensativos, mas o homem não desiste e fala que eles podem derrotar o boss. O Beng chama eles, e com um livro na mão diz que ele não gosta nada de clichês. O Beng abre o livro e dele sai uma coisa que pega e suga as pessoas revoltadas para dentro do livro. O Beng fala que nesse apocalipse em especial, a humanidade foi extinta e só um feiticeiro sobreviveu. Ele fecha o livro e diz que o feiticeiro meio que virou um monstro de tentáculos depois de enfrentar muitas adversidades. E fala que esse feiticeiro basicamente é especialista em magias de selamento. Em troca pelas matérias que o Beng dá para ele, o feiticeiro sempre está disposto a aceitar seus pedidos.
O Beng explica que o hobby do feiticeiro é fazer com que as coisas criadas por ele usem roupas de empregada. Afinal, o que mais ele poderia fazer já que toda a humanidade, com exceção dele, foi extinta? Teria sido estranho se ele tivesse continuado são. O Beng fala que ficou melhor assim, ele já cuidou dos figurantes inúteis. Ele pergunta se agora, eles estão prontos para se tornarem os personagens principais. A cena vai para o povo sentado cabisbaixo. O padre aparece e fala que é muito chato, 50 pessoas já foram mortas no início. Mas ele fala que sempre é preciso algum sacrifício para continuar seguindo em frente, e manda todos se animarem, pois eles tiveram sorte de ter perdido só 50 pessoas e não 100. O prota pede pro padre ficar de boca fechada, quanto mais ele fala, mais a moral deles desce. O padre entende e fala que vai ficar de boca fechada alegremente. O prota fala para todos para eles não atacarem as constelações assim de forma descuidada. E por enquanto, eles só podem seguir a missão em silêncio. Ele fala que o fato deles estarem seguindo com a missão não significa que eles estão com vantagem. Ele manda eles olharem para a janela da missão. Eles olham e veem que o mundo que eles salvarem será registrado como o 22º andar. O prota explica que dependendo do tipo de mundo que eles salvarem, a recompensa irá mudar. Se eles salvarem um mundo cheio de diamantes, então esse mundo será o 22º andar. Ele diz que diamantes é só um exemplo. E se o mundo que eles salvarem estiver cheio de comida, água ou outros recursos do tipo? Nossa Best Waifu responde que eles poderiam resolver o problema de comida na torre sem precisar do mundo externo. O prota pega um livro e fala que é exatamente isso. O prota abre o livro e eles gritam para ele ter cuidado. Eles veem que nada aconteceu contra o prota. O Beng fala que desde que ele não ative seus poderes, os livros dos Apocalipse são só livros velhos. Com isso o prota manda todo mundo pegar um livro. Eles têm que achar o melhor mundo para derrotar e que trará a eles os maiores benefícios. A cena corta e mostra o prota segurando um livro. O prota começa a resumir esse livro para nós. Mostra um casal. E quando eles dão as mãos um meteoro cai e destrói tudo. No livro diz que um demônio surgiu. E então, o mundo foi destruído. Fim. O prota fala que se você tivesse lendo um romance assim, você com certeza ficaria irritado com esse final. O prota vê que mesmo depois dele avisar para todos lerem os livros, eles ainda estão parados sem fazer nada. Ele então ativa sua aura e grita dizendo que tem centenas de livros de Apocalipse ali. Como é que ele vai ler todos eles sozinhos? Venham já ler. O prota grita para eles se dividirem em grupos. Aqueles que já leram romances devem ir para a esquerda. Aqueles que não sabem nada sobre romances, vão para a direita. Aqueles que já leram livros antes, dividam-se em grupos com base em seus gêneros favoritos. E o prota complementa dizendo que eles devem ler os livros e decidirem se eles são um sucesso ou um fracasso. O padre, ainda com a boca fechada, levanta a mão e pergunta como ele vai saber o que é um fracasso. O prota mostra um exemplo. Sobreviva ao vulcão. Gênero: sobrevivência, romance. Dificuldade: rank de limite de jogadores, 2 pessoas. A serialização atualmente está suspensa. Introdução: esse mundo foi devastado por uma guerra nuclear, mas a vitalidade da humanidade é incrível. Mesmo no chão onde a guerra nuclear explodiu, o protagonista e sua amada sobreviveram. O casal principal jurou que seria os novos Adão e Eva. O prota fala que isso parece lindo e romântico, mas... Motivo para a suspensão: o local onde o casal principal passou sua última noite foi na área ativa do vulcão. E assim, a humanidade foi extinta. O prota explica que não adianta tentar salvar esse mundo, pois já aconteceu uma guerra nuclear nele. O que eles fariam com um mundo cheio de radiação no 22º andar? Com isso o padre entende. No pensamento do prota ele explica que o Imperador das Chamas foi até o 29º andar alvejando mundos que continham lava ou vulcões, porque ele era imune ao fogo. De repente o prota percebe algo e vê que a Best Waifu está no grupo dos mistérios, e ela fala que gosta de mistérios. Mas o prota viu na janela de personagem que ela gosta de romances. E enquanto bebe um chá ela diz que é uma mulher inteligente. O prota começa a raciocinar que ela não quer que os outros saibam que ela gosta de romances. E ele repara que tem poucos caçadores no grupo de romance. Por outro lado, o grupo de artes marciais está cheio de caçadores homens.
Ele chega à conclusão que essas pessoas estão fingindo que não são. O prota fala para ela que não importa o quanto ela queira, e ela pergunta do que ele está falando. O prota diz que pensou que ela era uma pessoa muito romântica, então ele ficou surpreso por não ver ela no grupo de romance. Ela olha para ele e pergunta se ela parece alguém que combina com romance. O prota responde que sim, e foi por isso que ele achou estranho não ver ela no grupo de romance. Ela entende e diz que se o prota está dizendo, ela não tem como discordar. Ela fala que nunca leu romances antes, mas será que ela deve usar essa oportunidade para experimentar um novo desafio? O padre aparece no grupo de mistérios e elogia o prota. Ele fala que quando a Best Waifu se senta em algum lugar, ela não se levanta tão facilmente. O prota vê que o padre também está no grupo de mistérios e abre o status de personagem dele. Gênero favorito: conto de fadas e mitos. Gênero detestado: nenhum. Personagem favorito: humano. Personagem detestado: nenhum. Tramas favoritas: grande felicidade do grande número de pessoas. Tramas indesejadas: nenhuma. O prota fica chocado pois percebe que ele é um maluco. O prota pega uma caneta e diz que o padre vai fazer parte do grupo de fadas. Ele vê que só vai ter o padre nesse grupo, e fala que o padre vai ter que revisar todos os livros desse gênero sozinho. Um tempo se passa e o prota se pergunta como 111 das 250 pessoas estavam mentindo sobre o gênero favorito, e ele fala que agora essa vai ser a última pessoa a ser verificada. Gênero favorito: ficção de outro mundo, ficção dos mais fortes, ficção de destruição, ficção de harém. Gênero detestado: ficção policial, ficção criminal. Personagem favorito: irmã mais velha, irmã mais nova, mulher puras, recatadas, novinhas. Personagem detestado: máfia, gangster, guiaru. Tramas favoritas: fui invocado para esse mundo e acontece que tenho o sangue mais forte do mundo e da imperatriz mais forte do reino maligno. O prota fica chocado e pensa que o atual 6º lugar no ranking da torre e líder de guilda. Pensamento: ah, merda! O que merda é isso? Que grupo de ruim é esse de artes marciais? Cada linha que leio faz meus olhos quererem cair da cara. O prota olha pro Jack Chan e pensa que justo ele é o imperador dos livros. Passa um tempo e nossa Best Waifu chama o prota, e enquanto ele tá comendo, ela diz pra ele que entende como o bibliotecário se sente. Ela explica que os apocalipses são suspensos bem no clímax da história. Ela dá exemplos como, no momento em que o protagonista tenta se confessar, um meteoro cai, ou quando eles finalmente se beijam, os alienígenas aparecem. Ela se pergunta por que tem raios uma invasão alien em uma história de romance. Ela sente que isso era como uma refeição perfeita, mas a sensação é que uma coisa esquisita apareceu quando ela cortou o pernil no ápice do banquete. O prota fala para ela parar de falar dessas coisas enquanto ele tá comendo. Ela pede desculpas, mas ela só precisava dizer para ele como era a sensação. O prota indignado fala que tudo isso está sendo transmitido ao vivo. Ela entende e de repente fala algo no ouvido do prota que faz ele soltar a comida. O Bang aparece e fala que agora eles estão entendendo a dor que ele passou. Ele diz que todos os 683 livros de Apocalipse que ele concedeu a eles, e até mesmo em sua grande biblioteca, são considerados como grimórios mágicos que possuem um poder destrutivo bem particular. Nossa Best Waifu fala que esses livros são tão incríveis que os leitores não conseguem não se apaixonar por eles. Mas o Bang fala que esses livros são só isso mesmo sendo tão incríveis. Todos eles acabam deixando os leitores tristes, porque todos esses grimórios mágicos têm um final de merda. Ela pergunta se ele deu esses livros com finais ruins para eles de propósito, para que eles sofressem tanto quanto ele. O Bang responde que sim. Ele espera que todos eles fiquem presos nesse inferno de séries canceladas. De repente alguém chama o prota. O prota vira e vê que é a alquimista. O prota pergunta como ela conseguiu um título para ir parar ali. Ela conta que alguns dias atrás, ela ouviu um som dizendo: um item que você produziu ajudou a salvar o mundo. E então ela recebeu um título. E o prota chega à conclusão que foi por causa do elixir que ela produziu para ele. Ela fala que é uma grande honra conhecer alguém que chegou ao 3º lugar do ranking em poucos dias. E fala que se ele precisar de alguma coisa é só falar. A cena vai para o prota falando que todos os grupos de leitura já terminaram suas leituras. Ele fala que cada grupo deve apresentar suas recomendações.
O padre fala que o seu grupo de conto de fadas vai recomendar isso. Eu e nosso bode expiatório. Gênero, conto de fadas. Dificuldade, rank a limite de jogadores, 2 pessoas ou mais. Introdução. A humanidade desse mundo conseguiu criar uma utopia, mas um poder especial era requerido para manter a utopia. A fonte de poder necessária eram os gritos de sofrimentos de uma criança inocente, apesar de ser horrível. Pela felicidade perfeita de 17 milhões de pessoas, uma criança inocente deveria resistir certo. Graças aos métodos de tortura desenvolvidos meticulosamente e aos tratamentos eficientes, cerca do equivalente a 5 anos de gritos foram extraídos de cada criança. Motivo da suspensão: 118 mil anos se passaram desde a criação da utopia. Eventualmente, todas as crianças inocentes foram usadas. A utopia, que perdeu sua fonte de poder, chegou ao fim. Vendo isso, o prota pensa que vai ter que passar esse apocalipse independente de qual seja a dificuldade ou recompensa dele. O Santo da Espada fala que seu grupo de artes marciais recomenda essa obra-prima. As Crônicas do Demônio Celestial. Gênero, arte marciais, fusão. Dificuldade, rank B limite de jogadores, 2 a 4 pessoas. Introdução. Murim, um mundo onde as pessoas veneram um demônio celestial chegou nesse lugar e tentou se unificar com o Murim. Um culto demoníaco se formou em volta do demônio celestial. As forças opostas que vão contra esse culto demoníaco. Ambos os lados lutando para controlar o mundo, ou é o que teriam feito. Se não fosse pelo surgimento de uma superepidemia, motivo da suspensão, uma epidemia não identificada assolou o mundo, fazendo com que o demônio celestial morresse. O culto demoníaco foi aniquilado. As outras forças também foram destruídas. Fim. O santo explica que o motivo que ele está recomendando esse é simples. Nesse mundo existe uma pessoa chamada Demônio Celestial. É o mundo Murim onde todas as artes marciais mais fortes estão reunidas. O santo fala que uma biblioteca secreta deve ter sido construída para guardar o grande tesouro secreto, e afirma que as escrituras de artes marciais são livros que contêm os segredos das habilidades que são as artes marciais em si. Ou seja, se eles conseguirem salvar esse mundo, eles vão ganhar uma biblioteca com as melhores habilidades do mundo. O prota pensa sobre isso e em seu pensamento ele fala que nesse mundo deve estar cheio de mestres e se ele morrer para alguns deles. Ele olha pro livro do padre e diz que o mundo que ele quer destruir acabou de aparecer, mas vai ser difícil ele fazer isso com sua força atual. Brilhinho indica que sentiu um sinal. Brilhinho diz que a espada irmã dela está bem perto. O prota olha pro livro que o santo está segurando. Brilhinho diz que está sentindo a presença da irmã no livro que o santo da espada está segurando. A cena vai para um banheiro. O prota aparece e fala que antes dele ir para o Murim, ele vai começar morrendo uma vez. Brilhinho não entende suas intenções. O prota fala que o primeiro imperador do Império foi o responsável por transformar a deusa da proteção na Brilhinho. Brilhinho diz que foi você que a nomeou como Brilhinho. O prota fala que não sabe que tipo de pessoa ele é, mas ele podia viajar entre mundos, já que a Brilhinho estava no mundo do Império e a outra espada está no mundo Murim. Isso significa que ele tem a habilidade de viajar entre mundos. O prota explica que ele foi capaz de criar um império e era forte o bastante para selar uma constelação. Ele diz que não é uma boa ideia se jogar de vez no mundo Murim em seu estado atual, já que ele não é invencível. E fala que ele precisa saber que tipo de pessoa era esse imperador antes dele entrar no Murim. O espírito pergunta como o prota vai fazer para saber sobre ele. O prota responde que essa espada é a deusa da proteção, apesar de estar dividida em 5 partes. Ela sem dúvidas é uma constelação. Mas ele tem uma dúvida. Se ele se apunhalar com essa espada, isso contará como se ele tivesse se matado ou assassinado. Ele fala que as chances são 50 a 50, e vale a pena tentar. Brilhinho pede ao guerreiro que reconsidere isso. O prota pergunta o porquê. Brilhinho afirma veementemente que é vergonhoso para ela mostrar o passado e que gostaria de manter a própria privacidade. O prota responde que não existe privacidade entre eles. Ele também está mostrando sua vida inteira, sendo transmitida 24 horas por dia. Brilhinho está implorando para parar. O prota vê a Brilhinho conversando com o primeiro imperador. O espírito olha para ele e reconhece que ele é o matador de constelações. O prota pergunta quem é ele e o espírito explica que ele recebeu esse título porque saia por aí procurando e acabando com constelações. O espírito fala que a torre está conectada aos mundos. A partir do andar 50,
o Prota terá que competir com caçadores de outros mundos. E ele fala que esse cara ficava parado no andar 50, sem escalar a torre, e quando uma nova constelação surgia, ele imediatamente seguia e matava. Então o Prota pergunta se o matador de constelações também é um caçador. O espírito responde que sim e o Prota pergunta qual era a relação deles dois. Enquanto a deusa conversa, o espírito fala que eles tiveram uma luta de verdade, e ele admite que o matador de constelações era forte, mas não o bastante para derrotar ele. Nas memórias, a deusa fala que o imperador se tornou muito forte e pergunta o que ele vai fazer agora. O imperador levanta e fala que o mundo não pertence nem a deuses e demônios, muito menos das constelações. Ele afirma que o mundo pertence aos humanos. A deusa pergunta por que ele está usando sua aura. O imperador fala que não vai matar ela, já que ela ajudou ele até agora. Ele diz que vai rasgar e selar a existência dela, e assim ela nunca conseguirá recuperar seus poderes de novo. As lembranças terminam e o Prota volta para o banheiro. Ele pergunta por que o antigo mestre dela selou ela. Brilhinho responde repetidamente dizendo que não sabe. O imperador de quem ela se lembra era um homem recluso, porém muito justo. Brilhinho afirma que não faz ideia do porquê ele a selou e deixou o império que ele mesmo fundou para trás. O Prota entende e fala que foi vantajoso só por poder ter visto o rosto dele. Ele vai para o espelho e pensa que o matador de constelações vai agir de forma hostil assim que ver ele, porque ele está carregando um dos fragmentos da constelação que ele selou. O Prota fala que o tempo se passou e todos os caçadores escolheram o 22º andar depois de lerem todos os livros. E pelo fato de o Santo da Espada ter recomendado pessoalmente as Crônicas do Demônio Celestial, ela acabou sendo escolhida. O Beng fala que as Crônicas do Demônio Celestial têm um limite de jogadores de 2 a 4 pessoas. Então ele pergunta quem vai ir. O Prota fala que ele vai. O Santo também fala que vai, já que não dá para deixar de fora a pessoa que recomendou. O Beng fala que o número mínimo de pessoas foi atingido, mas eles ainda podem levar mais 2 pessoas. Vendo isso, o Santo fala que teve mais um motivo pelo qual ele recomendou esse livro. Ele mostra o motivo da suspensão dele e explica que o demônio celestial foi morto repentinamente por causa de uma epidemia não identificada. O Santo diz que por esse motivo eles precisam de um caçador que saiba sobre muitas doenças. E não há ninguém que saiba tanto de doenças quanto ele. Ele chama o rei da medicina para ir com eles. O espírito reconhece que esse cara é o dono da farmácia favorita do Santo. O Santo fala que ele e o Prota lidarão com a maioria das lutas. Então, quando o rei da medicina resolver o problema da doença, esse apocalipse estará lá só para eles 3. Mas o Prota fala que tem uma pessoa que ele gostaria de levar também. O Prota chama a alquimista. Ela aceita ir e o Santo lembra dela e fala que o problema entre ele e o Prota já foi resolvido. Mas o Santo alerta eles que o lugar que eles estão indo é perigoso e se alguém morrer lá dentro, também morrerá no mundo real. O Prota concorda, mas fala que ela é a melhor alquimista que ele conhece. Ao ouvir isso, o Santo fica pensativo e o Prota vê os status de personagem dele. Pensamento. Essa é a recomendação de um jovem rapaz muito talentoso, então ela deve ser especial, mas sempre há alguém mais talentoso no mundo. Então o Imperador da Espada, você esteve dizendo a coisa certa há muito tempo, certo? Acho que devemos aproveitar essa oportunidade para criar uma relação entre eles e o Rei da Medicina. O Prota, vendo isso, pensa que talvez o Santo da Espada não tenha dito nada por causa da relação que eles construíram, mas ele ainda é o mesmo. O Beng fala que os personagens então foram decididos. E ele avisa que acaso eles morram em um apocalipse, eles morreram no mundo real. Só há uma forma de escapar. Eles devem superar a crise da descontinuação da série de alguma forma. E tem quem obter um final adequado para ela. O Prota pergunta o que é um final adequado. O Beng responde que isso fica a cargo do julgamento deles. As possibilidades são infinitas. Talvez eles possam salvar o Murim ao erradicar a pandemia ou usar ela para se tornarem os mestres do Murim pessoalmente. O Prota entende e manda ele enviar eles para as Crônicas do Demônio Celestial agora mesmo. De repente alguém fala para esperar e pergunta se o Jack Chan não vai. E falam que o Jack Chan é especialista em artes marciais. O Prota gela e eles falam que o Jack Chan deveria ir sim. O Jack Chan fala que ele já estava prestes a dar um passo à frente, mas mostra o pensamento dele. Não seus discípulos de merda, porque estão tentando me mandar para uma aldeia como essa.
Ele fala que o mundo dos que adoram artes marcial e cavalaria é o mundo Murim. Ele diz que mesmo nascido em outro lugar, já faz tempo que o Murim é a cidade natal do seu coração. Mas em seu pensamento, não vai ter nenhum privada lá. Quanta merda tive que aguentar por causa disso no Império. Não quero ir de jeito nenhum. Enquanto pensa assim, ele fica se achando para os outros. Brilhinho está sem palavras. O santo fala que o Jackie Chan tem todo o direito de querer ir. Eles começam a liberar suas auras e o santo fala que não acha que haja motivos para ele fazer concessões. O povo vê as auras e falam que é uma batalha de orgulho. A paladina, vendo isso, pede para eles pararem e pergunta se eles não vão começar a se atacar ali. O Jackie Chan responde que ele e o Santo da Espada são ambos artistas marciais. Então seria melhor eles enviarem só o mais forte. Mas em seu pensamento, tenho que perder de propósito. Vê a ser melhor perder de lavada. Então vou lutar no mesmo nível e perder no final. Meus discípulos provavelmente entenderão se eu perder para o Santo da Espada. Paladina, faça alguma coisa. A paladina fala que o Jackie Chan é muito forte e pede para o Santo da Espada recuar. Não. Porque está dizendo para ele recuar? A paladina fala para o santo que ela sabe que ele sempre quer estar nas linhas de frente, mas ele já participou do 11º andar até o 19º com o Prota e a Best Waifu. Então seria muito ruim se ele dissesse que quer ser o primeiro a participar da raid do 22º andar também. O santo fala que ele nunca ligou para as 5 grandes guildas. Mas ele estava pensando mesmo se o Jackie Chan teria algum senso de honra algum dia. O Prota se pergunta por que o santo tomou uma decisão emocional só agora. O santo fala que irá deixar o Jackie Chan ir. E o Jackie Chan fala que o santo deveria ter feito isso antes, e fala que ficou feliz em saber que o santo acabou de salvar a própria vida. Mas em seu pensamento, Marcos Callenberry, você não era uma pessoa assim, não. Com isso, Bang pega o livro e nomeia os 4 novos personagens das Crônicas do Demônio Celestial. Ele fala que quando eles abrirem os olhos, eles estarão no mundo 10 dias antes da descontinuação das Crônicas do Demônio Celestial. Assim ele teleporta os 4 para o Murim. Assim terminamos o resumo de hoje. No próximo resumo vai se iniciar a nova saga que será bem longa. Então, para não perderem ela, já se inscrevam no canal e ative o sininho. Não esqueça de comentar que quer a próxima parte e deixar o like no vídeo. Agora, se você gostou muito deste vídeo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma doação pelo valeu demais e no final do vídeo eu lerei seu comentário. Qualquer valor me ajuda muito a continuar fazendo vídeos como este. Obrigado e até a próxima.